Nesse quarto vídeo desse mês, né, eu quero falar um pouquinho sobre percepção e mapeamento, o que é natural, o que é imaginação e as pessoas que querem ver as coisas. Percepção é quando você entende que alguma coisa não está certa. E aí vem o vídeo 3 sobre discernimento espiritual. Eu tenho um discernimento espiritual muito aguçado e ele está melhorado ao longo dos anos pela minha prática dentro do entendimento de batalha espiritual, das coisas espirituais. Então, se eu estou num ambiente e eu vejo que tem alguma coisa que não está certa, eu ligo meio que um sentido espiritual. É como se os meus dois ouvidos continuassem ouvindo o mundo físico, mas como se eles ligassem uma chavinha que começa a ouvir o mundo espiritual também. Mas isso de verdade, não é essas balelas de profeta de igreja, não. É de verdade. A minha visão física, ela meio que começa a perceber coisas do mundo espiritual. Tem gente que quer falar porque quer ser melhor que os outros, quer aparecer, dizer, eu vejo anjo, eu vejo luz, eu escuto, sei o quê. Talvez você escuta mesmo e vê e você é um paciente psiquiátrico que precisa de tratamento, terapia. Mas muita gente não vê e não ouve e fala que vê e ouve para ser mais espiritual que os outros. Você deve conhecer alguém na sua igreja que é assim ou já ouviu falar de alguém que é assim. O que eu quero para você? Que você de fato veja e ouça o que é real, que é invisível aos nossos olhos, que é inaudível aos nossos ouvidos, mas que existe porque está lá no mundo espiritual e que você tenha essa percepção e esse entendimento. Então, percepção e mapeamento é isso. Primeiro passo, quando você percebe algo, porque você buscou o discernimento espiritual, o dom do discernimento, tem. Você percebe algo e nunca é automático. Raríssimas vezes, eu vou dizer nunca porque não vou dizer nunca para não bloquear. Raríssimas vezes você está num lugar e você fala assim, opa, tô vendo ali, aqui, é isso que está acontecendo. É raríssima. Primeira coisa é uma sensação de que algo não está bem. Tem alguma coisa errada, algo não está muito certo aqui não. É uma sensação. E aí a sua mente começa a trabalhar. E é nessa hora que você tem que ter domínio. Porque a sua mente vai trabalhar e é um dispositivo cerebral encaixar coisas nas lacunas que o cérebro não consegue entender. Então, se o cérebro tem um conjunto de informações que não são conclusivas, ele começa a encaixar coisas imaginárias para criar uma cadeia lógica. Então, é aí que muita gente erra. É aí que muita gente acha demônio, ouve coisa, percebe aquilo que não é real. E não é um doente, não é um paciente psiquiátrico ou paciente psicológico. É só alguém que o cérebro está lhe pregando uma peça. Você já tomou susto com muita coisa? Quantas histórias, né? Quando está no meio do mato, acampando, aí vê um vulto e fica lá com medo. E quando você tem alguém, um corajoso, chega lá com uma lanterna, vai ver um galho de árvore que está mexendo. Não é? Quando a gente contava histórias de terror, quando era criança, quando ia voltar para casa, ficava vendo saci, neguinho do pastoreio, mula sem cabeça, boi tatá e tantas coisas que a gente contava no sul do Brasil. Então o cérebro começa a nos pregar peças. Porque a obrigação do cérebro é criar uma cadeia lógica de raciocínio. E se ele tem 2 ou 3 informações num lugar que precisa de 10 para ele criar uma cadeia lógica, pode ter certeza que 7 ele vai imaginar. Então é aí que entra a inteligência espiritual. Você não permitir que o seu cérebro crie informações imaginárias para tentar te fazer chegar a algum lugar. Porque isso vai criar o que eu chamo de erro emocional. Tem gente que vai... vou contar um exemplo, né? Uma pastora amiga minha estava num culto e uma senhora de idade, né? Aí voltando para casa ela viu uma bolinha azul ou uma bolinha vermelha voando assim do lado do carro. E o carro andando e aquela bolinha luminosa, vermelha, do lado do carro. E ela olhando assim, ela glorificando e orando em línguas, e o marido dela dirigindo, orando e glorificando, e estava seguindo eles. E ela entendeu, Deus já deu discernimento na hora para ela, que era um anjo, e Deus revelou que anjo era e tal, e foram chorando, orando em línguas. E quando entraram no condomínio, o anjo entrou junto no condomínio. Quando chegaram no estacionamento da casa, assim, o anjo chegou junto e ficou na parede, assim. Quando desligou o carro, o anjo desligou também. Era a luz do carregador do celular que estava sendo refletida, espelhada no vidro do carro à noite. Então, é o carro escuro dentro, só a luzinha vermelha aqui, e o reflexo dá mais ou menos a ideia de que essa luz está pro lado de fora. E ela ficou, já tinha até a revelação, teve tudo durante a viagem da igreja para casa. É absurdo, é engraçado, mas é triste, né? Tem um vídeo da comitiva do René Terranova em Israel, num ônibus filmando e vendo um anjo na estrada.
Gente, aquilo é um reflexo do Sol. Vocês têm que perceber, se vocês já assistiram esse vídeo, vocês vão, assistam de novo, procurem aí, Anjo, Israel, ônibus, René Terra Nova, uma coisa assim. Aí o celular está filmando, vou fingir que isso aqui é meu celular. O celular está filmando, o ônibus tem duas janelas, tem a janela do motorista e a janela dos passageiros do andar de cima. Só está vendo o anjo na janela do andar de cima. Acabei de desligar meu ar? Não. Só está vendo na janela do andar de cima. Na janela do motorista o anjo não aparece. Por quê? Porque o vidro é angulado de forma diferente. Então o vidro de cima, no ônibus, ele tem esse ângulo. E o vidro do motorista tem esse ângulo. Então aqui a incisão do raio solar não cria aquele reflexo da refração. Mas nesse ângulo aqui, a incisão do raio solar cria o reflexo da refração. E para eles era um anjo no asfalto. É tão simples, é só estudar um pouquinho, né? Dentro da física, refração. E vai ver que não era um anjo, que era a refração do raio solar. E detalhe, o ônibus balançava por causa de alguma lombada na estrada, alguma ondulação, e o reflexo também balança, porque o reflexo está no vidro. Então o anjo também balançava. Não é estranho? O anjo tinha que estar fixo, então, e o ônibus balançar, mas não. Mas as pessoas emocionadas, as pessoas que querem ver, as pessoas que querem ter uma experiência, para eles isso basta. Também tem a questão da pareidolia, que é uma função cerebral para você distinguir formas em coisas inanimadas ou em coisas abstratas. E aí vem, de novo, o nosso cérebro nos pregando peças para tentar encaixar informações imaginárias para tornar alguma coisa, no mínimo, racional. É o exemplo quando você olha para frente de um carro e você diz, esse carro é bravo, né? Porque ele parece marrentão. Ou você olha uma Kombi, parece que a Kombi está sorrindo. Você olha para a nuvem, parece que tem um bichinho lá na nuvem. Não é? Ou tem gente que olha para uma folhagem, parece que é uma pessoa. Ou inúmeros. Tem gente que já viu Jesus numa torrada, tem gente que já viu a Virgem Maria numa panela de arroz, e aí vai. Isso é só uma função do cérebro chamada pareidolia, que é supernatural e que o nosso cérebro tem. E tem pessoas que usam isso sem conhecimento, quem não estuda não tem jeito, né? Aí acha que é uma revelação, acha que é algo dos céus, acha que é algo de Deus e acaba se complicando porque está vendo algo que é simplesmente normal e não é espiritual. Então, a percepção é espiritual, a percepção espiritual vem do discernimento, e aí você tem que mapear. E como é que você vai mapear? Tentar deixar o seu cérebro limpo para entender. Não vai na emoção. Minha dica, não tente achar nada. Quem quer ver, vai ver. Tá? Exemplo, ufólogos, eles querem ver extraterrestre. Sobe no morro aí que você vai achar alguma luz, nem que seja um satélite, nem que seja um asteroide, nem que seja um vagalume, que você vai achar que é um OVNI. Quem quer ver, vai ver. Se você reunir um grupo de irmãos e for para o monte e quiser ver foguinho no chão, vocês vão ver. Se outro grupo subir no monte e não quiser ver foguinho no chão, não vão ver. Vou dar um testemunho pessoal. Eu já subi um monte muitas vezes ao longo da minha vida, nunca quis ver fogo no chão, nem folha acesa, nem nada, e nunca vi. Por quê? Porque eu ia para o monte para orar, era outro objetivo, não era ver sinal. Agora, os pentecostais vão para ver sinal, eles veem. Quem não vai para ver, não vê. Você vê que isso é uma função cerebral que gera emocionalmente isso. O que é isso então? A imaginação é uma arma do cérebro que gera respostas para as lacunas, para aquilo que o cérebro não consegue responder racionalmente. Então algumas coisas são naturais, outras são imaginárias. E quem quer ver, vai ver. Que você queira saber apenas o que de fato é espiritual. Seja inteligente, não seja um bobão, tá bom? Seja inteligente. Domine suas emoções. Domine a sua vida. O seu cérebro, ele faz parte de um conjunto de ferramentas que Deus criou para você ser a pessoa mais estratégica da história. Deus não criou você um saco vazio. Deus criou você um ser inteligente, capaz, dotado de capacidades incríveis, e o seu cérebro tem essa capacidade. A inteligência vai ser o fruto do aprendizado, da aptidão e do uso da sabedoria em cima do que você aprendeu. A inteligência vai ser uma ferramenta dessas. Eu desejo isso para a sua vida dentro do campo espiritual. Por isso que você está aqui na mentoria em inteligência espiritual.